2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um problema que causa desordem no cérebro e afeta o desenvolvimento social da pessoa. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, existem no mundo 70 milhões de autistas. E hoje a Associação de Amigos do Autista, no Recife, formada principalmente por pais de crianças com essa síndrome, está com ações para explicar o problema. Estão sendo distribuídos folhetos em escolas do Recife e região metropolitana e vão ser feitas rodas de conversa com especialistas no assunto. É no Shopping Guararapes, em Jaboatão, às 2, 3h30 e 5 horas da tarde, e é de graça. E para falar sobre autismo, nós convidamos o psicólogo Pedro Gabriel, que é especialista no assunto. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, Daniele. Bom dia Pernambuco. O que os pais, principalmente, devem observar nos filhos em relação ao autismo? Que sinais os pais podem perceber provando ali que o filho teria esse problema? Bem, Daniele, quando a gente fala de autismo, né, a gente encontra um viés um pouco específico em cada abordagem clínica. Ele tem especificidades para medicina, para psicologia, para fonoaudiologia, mas de uma maneira geral a gente chama de autismo alguma dificuldade em 3 aspectos, né, no desenvolvimento, na interação e na comunicação. Então, quando a criança ela chega numa certa idade em que já se esperava que ela exercesse algumas atividades como o contato visual, como a fala, como a recepção e a entrega de objetos, então há que talvez se suspeitar de um possível autismo, né? E se fazer uma avaliação. E em que idade, mais ou menos, isso pode ser percebido com mais realidade, digamos? É uma pergunta bem interessante, Daniele, porque no mundo todo se tenta estudar o autismo cada vez mais precocemente, não é? Já existe, tanto na França, não é, por uma pesquisadora chamada Marie-Christine Lasnik, quanto aqui em Recife, né, por pesquisadoras como Silvia Ferreira e Débora Fanquinos, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, inclusive, não é? Existe a tentativa de detecção de sinais precoces de autismo em bebês, não é? Porque assim a clínica ela é tanto mais eficaz quanto mais cedo, quanto mais precoce. Não é? Agora, quando a criança chega aos 3, 4 anos, ele se torna mais evidente, não é? Porque uma criança de 4 anos que não fala chama a atenção da gente. Agora, o senhor falou aí que já com meses é possível perceber. Que sinais seriam esses? São sinais, não é? São possibilidades para que a gente possa investigar e, detectando, tentar agir um pouco mais cedo. Seria fundamentalmente em contatos visuais, respostas a estímulos sonoros, não é? Porque a criança autista, veja a palavra autista, autoísta, não é? Auto é automático, né? É uma coisa que é em si mesmo, como automóvel, como autolimpante, alguma coisa que está em si próprio. Então é uma criança que ela não atende a um chamado do outro, porque é como se ela guardasse em si as respostas, né? Então é preciso que a gente feche um circuito com a criança. Quando já com o bebê a gente não consegue fechar esse circuito a partir de experiências primárias, elementares próprias de um bebê, então há que suspeitar de um possível autismo, não é? Também não é para ninguém ficar alarmado, achando que tem uma criança autista em casa, não é? Porque cada um tem seu tempo, né? Cada criança tem um tempo diferente. Uma pessoa que tem autismo vai continuar com ele por toda a vida? Já se pensou que sim, não é? Um dia já se pensou que o autismo era uma condição eterna, não é? Que ele não admitia tratamento. Só que existe uma massa muito grande de pesquisas, de tratamentos possíveis, não é? E a gente tem conseguido na clínica resultados muito bons. A gente não pode, como em demanda psicológica alguma, garantir resultados. Mas a gente tem encontrado meios, né, de fazer com que essas crianças, se não curadas, mas se tornem melhores, muito melhores do que como chegaram. É considerada uma doença? A palavra que você usou, Daniele, no início do programa foi muito feliz, né? Você chamou de síndrome. A gente chama de síndrome as condições clínicas que elas não têm uma causa definida, né? Então elas são mais um conjunto de sintomas do que propriamente a indicação de uma causa, né? As causas podem ser muitas, né? Podem ser várias. Desde as possíveis predisposições genéticas, alguns consideram isso, como também a maioria de nós considera que são causas ambientais, não é? E daí admitem também intervenções ambientais, né, com essas posições familiares, né, com as quais a gente trabalha o tempo todo. Agora, quais são as limitações de quem tem autismo? Isso prejudica em quê no dia a dia da pessoa? Veja, o autismo ele implica numa dificuldade, não é, parcial ou total, sobretudo da comunicação.
Não é? Então imagine alguém que não consegue plenamente se comunicar ou que constitui para si um mundo de mistérios, um mundo interior, não é? Impenetrável, com o qual a gente não dialoga. Essa é a grande dificuldade, não é? Mas é muito importante que se diga que nesse número que você apontou e que são números oficiais, não é? E esse é um grande embaraço para os profissionais, não é? Existe uma quantidade imensa de falsos positivos, né? Hoje em dia já se fala que nos Estados Unidos se diagnostica uma a cada 68 crianças, né? No Brasil, uma em cada 150. Então esse número evidentemente está superestimado. E como é que a pessoa que convive com o autista deve agir? Veja, sobretudo amá-lo, né? Sendo familiar, sobretudo acolhê-lo na sua diferença, acolhê-lo como alguém que tem tempos diferentes, né? Cada um tem suas estações, seus tempos próprios, né? Alguns são mais ágeis, outros mais lentos, né? Sobretudo isso, né? Se trata o autista sobretudo amando a figura humana como alguém que é membro da família, que tem seu tempo, tem suas características e procurando tratamento, não é? Agora, esse tratamento que o senhor falou, ele deve durar a vida toda também? São quadros muito diferentes, né? Falar de autismo, né, como ele disse, é falar de um grande mistério, né? De crianças que são corporalmente aptas, né, para falar, para olhar, e simplesmente não fazem isso, né? E a gente já teve na clínica resultados assim, extraordinários, formidáveis, que são, infelizmente, exceções, não é? De um ano a criança já não tem mais nem sinais que diagnosticariam ela como uma criança autista, né? E em outros casos, assim, são muito mais lentos, demoram anos. E como é esse tratamento, doutor? Veja, se fala hoje em um tratamento multidisciplinar, né? Existe um tratamento que é de competência do psicanalista, né? Que é do psicólogo, que ele é feito diretamente com a criança, que ele é feito diretamente com a família, mas ele é tanto mais eficaz quanto mais abordagens trabalharem colaborativamente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, no Bom Dia Pernambuco. Uma boa Páscoa para o senhor. Igualmente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer. Igualmente. E a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado, onde é oferecido atendimento para quem tem autismo. A assessoria de comunicação informou que, para começar o tratamento, essas pessoas devem ser encaminhadas às unidades de cada município, como os postos de saúde, por exemplo. E a Globo participa dessa causa, iluminando com a cor azul a antena digital da emissora, na Rua da Aurora. O azul é a cor da campanha de conscientização do autismo.